De que forma tem sido o seu relacionamento com Deus? Tem sido um encontro diário, persistente, perseverante? Ou tem sido um encontro pontual? De vez em quando você encontra com Deus, de vez em quando você separa um tempo para falar com Deus, para orar, para estudar a palavra, ou você faz isso todos os dias, de forma perseverante e disciplinada? Te pergunto por quê. De fato, existem momentos em que a nossa vida espiritual parece estar repetitiva. Todos os dias você acorda, ora a Deus, no mesmo cantinho, e muitas vezes isso faz com que a gente se questione: será que Deus ainda vê o que eu tenho feito? Números capítulo 7 responde isso de forma clara. Deus vê, Deus registra e ele se manifesta justamente na constância do seu relacionamento com ele. Então hoje se faça uma pergunta: você tem permanecido fiel no seu relacionamento com Deus, mesmo quando tudo parece igual? Em Números 7, versículo 89 diz: depois que Moisés entrou na tenda da congregação para falar com o Senhor, ouviu a voz que lhe falava. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lorena Prado, sou cristã, advogada, esposa e mãe. E neste espaço eu compartilho um pouco dos meus aprendizados com Deus através da palavra, para que juntos possamos crescer em fé. O livro de Números, capítulo 7, acontece logo após a conclusão do tabernáculo. O capítulo inicia dizendo que Moisés ungiu e consagrou o altar, o separando exclusivamente para Deus. Agora, os líderes das 12 tribos de Israel vêm então apresentar as suas ofertas dedicadas a Deus. E perceba que não foram ofertas desordenadas ou aleatórias. Foram ofertas ordenadas, orientadas e iguais. Cada dia, um líder diferente se apresentava, trazendo consigo exatamente a mesma oferta. E é importante a gente observar que o texto repete a mesma descrição 12 vezes, sem resumir, sem cortar, sem acelerar, e isso foi claramente intencional, nos revelando algo muito importante sobre Deus. Ele não se cansa da fidelidade repetida. Dos versos 1 a 11, o texto diz que as ofertas apresentadas foram voluntárias e conscientes. O texto nos mostra que os líderes se apresentavam espontaneamente e faziam as suas ofertas. Deus não precisou exigir, eles vieram de forma intencional e espontânea, entregando tudo a Deus com propósito e não por obrigação. E nesse ponto é importante a gente observar que Deus valoriza ofertas que nascem da consciência espiritual e não de pressão ou obrigação. Dos versos 12 a 83, o texto vai nos mostrar que a repetição das ofertas não era redundância. O texto nos mostra que cada líder trazia um prato de prata, uma bacia de prata, uma taça de ouro e animais para sacrifício. Tudo sempre igual, repetidamente. E ainda assim, Deus manda registrar cada dia, cada líder, cada nome, cada oferta. Porque Deus não resume o que é feito com fidelidade e consistência. Não é à toa que esse é o segundo maior capítulo da Bíblia. Então, o que a gente aprende com isso é que, para Deus, é mais importante constância do que novidade. O reino avança por fidelidade perseverante e não por momentos isolados de entusiasmo. Então, pode parecer que o que você tem feito todos os dias, com constância e perseverança, pode parecer não ter resultado ou não estar sendo visto por Deus. Mas a verdade é que ele registra cada oferta sua se feita de coração limpo e com verdade. Esse capítulo também nos mostra que Deus honra a igualdade e evita comparação. Porque ali veja que nenhuma tribo ofereceu mais ou menos, mas todos ofereceram a mesma coisa e nenhum recebeu destaque especial de Deus. Todos participaram igualmente, preservando a unidade e evitando comparação espiritual entre o povo de Deus. E na mesma forma, é assim conosco.
né? No reino de Deus, Deus não faz comparação de entregas, ele observa o seu coração. No versículo 89, o último versículo desse capítulo, é para mim o mais especial, porque depois de toda a constância, Deus fala, Deus se mostra, Deus se faz presente. E esse é o ponto alto do capítulo, que nos mostra que somente após todas as ofertas terem sido feitas e registradas por Deus, Moisés entra na tenda da congregação e Deus então fala. E é importante a gente observar que Deus não falou na primeira oferta ou na metade do caminho, mas somente ao final, quando todas as ofertas já haviam sido feitas, todos os líderes apresentaram a sua oferta, Deus então se manifestou. O que nos mostra que constância gera intimidade com Deus. E a intimidade com Deus é o que faz com que ele se manifeste nas nossas vidas. E é muito importante a gente observar e pensar sobre isso, porque relacionamento com Deus não é pontual. Como que você quer ouvir a voz de Deus se você não conversa com ele? Como você quer ouvir o direcionamento de Deus para todas as coisas da sua vida se você senta pontualmente para falar com ele sobre um assunto específico e então nunca mais volta? Né? É importante que a gente tenha esse relacionamento diário com constância, para que aos poucos e cada vez mais o nosso relacionamento com Deus seja apurado, seja refinado e estreitado cada vez mais. Não tem como nós entendermos o que Deus quer para a nossa vida se nós não nos relacionarmos diariamente com Ele, se nós não lermos através da palavra o que Ele deixou de ensinamento para nós, os princípios que Ele deixou para nós. Não tem como a gente ser guiado por Deus se nós não nos colocarmos dispostos a isso. E eu vou dar um exemplo aqui pessoal. Por muito tempo eu orei pedindo a Deus para que ele me mostrasse o propósito para minha vida. Eu orava pedindo a Deus para que ele me mostrasse qual era o propósito que ele tinha para mim, o que, que ele queria de mim que eu fizesse nessa terra, né? E eu sentia que eu não tinha isso, essa resposta. Eu sempre, sim, por muitos anos, eu senti que eu não tinha essa resposta e esse era um pedido meu para Deus. E então, há um ano atrás, mais ou menos, eu tive essa resposta de Deus. Um dia eu estava orando e Deus me disse isso claramente. Como você quer que eu te mostre o meu propósito para sua vida, se você se relaciona comigo de vez em quando? Como eu vou te mostrar o propósito da sua vida inteira, de todos os seus dias, se você senta para conversar comigo e ouvir de mim de vez em quando? Um dia ou outro na semana, quando sobra tempo. Como eu vou te direcionar se você não vem até mim, se você não vem ouvir de mim o que eu tenho para dizer? E isso me chamou muita atenção, porque eu finalmente entendi que eu só descobriria o meu propósito de todos os dias se eu não me relacionava com Deus todos os dias, com constância e perseverança. E então eu fiz um combinado comigo. Eu me propus a sentar todas as manhãs com Deus, independente do que acontecesse. Eu separaria um tempo do meu dia para falar com Deus. E é claro que às vezes é necessário que a gente faça isso em outros horários, e aí, se você também não consegue fazer pela manhã, separe um dia, um tempo do seu dia para se relacionar com Deus, ainda que esse tempo seja curto, porque não tem outra forma de ouvir Deus, de ser guiado por Ele, de entender o que Ele quer para a sua vida, quais são as escolhas que Ele quer que você faça nos seus dias, se você não se relacionar com Ele. Um outro ponto muito importante que Deus chamou minha atenção foi que o meu relacionamento com ele deveria ser direto, ou seja, através da palavra dele. Eu precisava estudar e entender, ler e ter contato com aquilo que ele nos deixou, com o meio. A Bíblia é o meio de comunicação que Deus tem conosco. Então eu precisava buscar na fonte. E não só através de orações no carro, ou só. Eu tenho o hábito de ouvir muito estudos bíblicos, não só ouvindo desses meios, mas eu mesma buscando da fonte, estando ali presente com Deus. E isso fez toda a diferença, porque a partir do momento em que eu comecei a buscar da fonte dele, Deus fala comigo todo santo dia. É só assim, Deus não tem outra forma de falar conosco, né? Deus não vai invadir os seus pensamentos, Deus não vai invadir, chegar, eu costumo brincar, né? Meter o pé na porta e entrar
a todo custo. Nosso Deus é um Deus gentil, é um Deus que não invade o espaço, né, o nosso espaço. Tanto é que nos deu o livre-arbítrio. Então ele é um Deus que espera ser convidado. Ele espera que você venha até ele. Ele espera que você busque dele. E ele está à disposição de todos nós todo o tempo. Basta você buscar, basta você se colocar, basta você se achegar até ele. E aí é muito importante eu trazer isso, porque tem pessoas que acham que para estar na presença de Deus precisam ser totalmente perfeitas e estar com o caminho ali direcionadas e num caminho já muito profundo ou num entendimento muito profundo da palavra, e não é assim que Deus nos chama. Deus nos chama a vir como nós estivermos, que o resto ele faz. Então, se achegue a Deus, busque estar na presença dele. Por mais que às vezes pareça que você tem feito isso e as respostas não estão vindo, ou que Deus não está falando, não desista. É na constância que Deus se revela. Porque Deus nos chama a não desprezar essa fidelidade e essa constância diária. Porque é no processo que as coisas acontecem, é no processo que ele nos molda, nos transforma e fala conosco. Note que neste capítulo foi somente depois de todas as ofertas oferecidas que ele se manifestou. Então continue oferecendo a Deus o seu tempo, a sua disposição, continue se achegando a Deus todos os dias, porque é após essa constância que ele se manifesta, é nessa constância que ele se manifesta. É necessário que nós estejamos direcionados pelo Espírito Santo. Então, tenha essa consciência que o seu relacionamento com Deus precisa ser diário para gerar intimidade. Então, tenha essa consciência e seja intencional e constante no seu relacionamento com Deus, porque com certeza é nessa constância e após esta constância que Deus falará com você. Em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: "O Senhor é galardeador dos que o buscam." Ou seja, Deus fala com quem permanece na presença dele. E se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Que assim você me ajuda a continuar compartilhando a palavra de Deus com mais pessoas. E que a luz da palavra te encontre aonde você estiver e transforme o seu coração todos os dias. Um beijo e até o próximo estudo.